candidatos que são aprovados em medicina no Einstein. Vamos falar sobre isso? Vamos lá, simbora! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil aqui ele existe para você que é um candidato, é uma candidata e quer conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E essa pergunta aqui veio da minha caixinha dos stories. Qual foi a pergunta, Débora? Qual que é o perfil dos candidatos que conseguem essa aprovação no Einstein em menos de um ano? Porque isso é importante a gente pensar também. Olha só, existe aprovação em medicina no Einstein sem tempo e existe aprovação em medicina no Einstein em menos de um ano. Isso faz diferença. Boa parte dos candidatos que são aprovados em medicina, eles já tentaram ser aprovados em 3, 4, 5 anos. Então faz diferença você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre aprovação em medicina em menos de um ano. Por quê? Porque o foco, o objetivo desse perfil é fazer com que você também seja aprovado em medicina em menos de um ano. É possível conquistar a aprovação em medicina no Einstein em menos de um ano? Sim, não só no Einstein, como em qualquer outro vestibular que a Banca VUNESP prepara. Você entendeu o que eu falei? Não só no Einstein, mas em qualquer vestibular que a Banca VUNESP prepara. Einstein, Santa Casa, FAMERP, Unesp, Jundiaí ou qualquer um dos 40 vestibulares que a Banca VUNESP prepara. É isso mesmo. Se você não sabia, mais uma coisa bacana para você aí, ó. A VUNESP prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. Então, se você quer prestar vestibular da Banca VUNESP, você tem um leque aí gigante de provas que você poderia prestar. Mas vamos lá, o nosso objetivo aqui é falar sobre o perfil desses candidatos. Não tem como falar do perfil se a gente não falar sobre o vestibular em si, sobre as provas, o que é importante, o que ela pesa. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes o candidato ele vai para a prova e ele não tem a menor noção do que é aquela prova, de como funciona aquela prova, do peso daquela prova, e isso é importante. Não, Débora, eu já vi o edital, são 50 objetivas, 5 dissertativas e uma redação e a minha entrevista? Sim. Só que eu preciso entender o que tem por trás dessas provas. Vamos falar sobre isso aqui, ó. O vestibular do Einstein tem duas avaliações. Tem a primeira fase, que acontece aqui no final do ano, provavelmente em novembro, dezembro, e nós temos uma segunda fase, que são as mini entrevistas. Quem é que é convocado para a mini entrevista? Os alunos convocados são os primeiros 540. O Einstein convoca, na verdade, 560 alunos para as mini entrevistas. Só que 20 desses alunos são para as vagas internacionais, os que vêm de fora. Então, dentro daquele vestibular tradicional, 540 são convocados para a mini entrevista. Débora, então basta eu ficar entre os primeiros 540 que eu vou ser chamada? Sim, é claro que quanto melhor a sua classificação, melhor, porque aí você vai juntar essa nota da primeira prova com a mini entrevista, vai dar a sua nota final e aí sim vai saber se é chamado ou não para fazer matrícula. Lembrando uma coisa importante, a lista do Einstein só roda entre esses 540. Nunca aconteceu, mas vamos imaginar essa possibilidade. Teve a primeira chamada, uma quantidade de pessoas fez matrícula, outra não, fez a segunda chamada, a terceira chamada. Vamos supor que rode até o 540 e sobre vaga. Gente, isso nunca aconteceu. Improvável que aconteça, só para que você entenda o contexto. Chamaram ali os 540 e ainda tem vaga. Vai chamar alguém que não foi convocado para a mini entrevista? Não. Os convocados têm que estar dentro desse grupo que foi chamado ali para a mini entrevista. Existe aí, né, até mais ou menos onde roda, e pode ser assunto para um outro vídeo, quais são as expectativas, ou então no finalzinho a gente comenta para que você entenda como funciona essa lista aí do Einstein. Beleza? Então o mais importante é você entender que você vai passar por duas avaliações, uma que é uma prova de vestibular e a outra que é uma mini entrevista. Beleza, Débora? Eu tenho que ficar entre os primeiros 540. Mas como que eu faço para estar entre os primeiros 540? Vamos falar aqui sobre isso. Mas se você já tá aqui até agora, é porque você gosta desse conteúdo, isso te interessa. Então já curte, já se inscreve no canal, liga o sininho para quando tiver conteúdo novo aqui que te interessa, o YouTube te avisar para ele trabalhar a seu favor e te mostrar tudo que é dica importante para sua aprovação. Então olha só, o Einstein
Einstein, ele aplica 3 provas ao mesmo tempo. Uma prova de 50 questões objetivas, todas elas com peso 1:1. Uma prova dissertativa de 5 questões, todas elas com o mesmo peso, e uma prova de redação. São 3 provas distintas. A primeira característica, a primeira coisa que tem que ter é ter treinado a habilidade de fazer essas 3 provas, pegar essas 3 provas, administrar o tempo que você vai gastar em cada uma e administrar a sua prova. Essa é a primeira habilidade. Tem alunos que acreditam que é natural. Chegando na hora da prova, eu vou pegar e aí eu começo a fazer. Não. Vestibular é treino e eu preciso estar treinado. Quando chegar no meu vestibular, eu não posso decidir na hora por onde eu vou começar. Eu vou ler o tema de redação para ver se eu começo pela redação, pelas dissertativas. Não. Tudo tem que estar extremamente organizado, planejado previamente. Quando chegar na hora da prova, você não pode perder muito tempo pensando no que você vai fazer. Tem que ser muito automático. Esse é o primeiro perfil dos alunos que são aprovados. Eles têm planejado passo a passo o que eles vão fazer na prova. Qual é a prova que ele vai fazer primeiro? Quais questões de que matéria ele vai fazer primeiro? Qual é a sequência de questões que ele vai fazer? Por quê, gente? Isso vai fazer você otimizar o seu tempo. Ganhando tempo, você vai ter mais tempo naquilo que você precisa de mais tempo para resolver e isso vai te dar vantagens. Primeira característica, o aluno que é aprovado, ele tem muita clareza da sequência que ele vai seguir, ele treinou muito isso antes para chegar na hora da prova e só executar mais um simulado. Aquilo tem que ser só mais um simulado. Outra característica importante de quem é aprovado em medicina no Einstein em menos de um ano. Entenda uma coisa, nós temos uma prova objetiva com 50 questões que vale 50 pontos, ok? Nós temos uma prova de 5 questões que valem 30 pontos. Vocês conseguem perceber a importância que esse vestibular ele dá para as provas dissertativas, para a prova dissertativa, para essas 5 questões? 5 questões pesa quase que a mesma coisa de 50 questões. E essas questões dissertativas, essa matéria que cai aqui, química, física, matemática, biologia e inglês, elas também caem nas objetivas. Significa que elas têm um peso muito grande. Os alunos aprovados em medicina no Einstein em menos de um ano, eles têm essa noção. Então, olha só, são matérias que eu não posso de forma alguma negligenciar a minha preparação. Se vai cair química, física, biologia, inglês, né, que a gente tem também ali, e matemática, nas 2 provas, é sinal que o vestibular prioriza essas matérias. Então, na hora da minha preparação, eu tenho que intensificar esse conteúdo, sabendo, né, o que esperar tanto na objetiva quanto na dissertativa, para eu me dar bem. Mas a grande sacada, né, isso é uma dica, tá? Isso é uma característica dos alunos que são aprovados, eles sabem disso. Eles têm essa consciência. Mais que isso, sabe o que eles sabem, gente, que é muito importante você sacar aqui? Critério de correção. Alunos que são aprovados em medicina no Einstein em menos de um ano, eles entendem a importância do critério de correção. Teve uma candidata que falou comigo, né? Débora, eu tenho inglês fluente, já morei fora, eu prestei o vestibular do Einstein e eu fiquei com 4,5 na questão de inglês. Mas eu não sei o que eu errei, porque eu tenho certeza que eu acertei a questão. Onde é que estava o erro? Estava no conteúdo? Não. Estava aonde? No critério de correção. Provavelmente essa candidata, ela não seguiu o critério de correção que o vestibular exigiu, tá? Então, característica de um aluno aprovado no Einstein em menos de um ano. Conhece critério de correção da prova dissertativa. Por quê? Vamos supor, eu perdi 1,5 ponto porque eu estou fora do critério. Eu posso perder 1,5 ponto, eu posso perder 3 ou perder tudo. Mas vamos pensar na melhor das possibilidades, onde eu perco só 1,5 ponto, que são divididas em 4 etapas, né? 1,5, 3, 4,5 e 6, que a questão inteira vale 6 pontos. Então vamos supor que a gente perca ali 1,5 ponto em cada questão. E aí vem um aluno que sabe tanto quanto você, só que conhece o critério de correção. Ele vai passar muito na sua frente. Porque, gente, provas concorridas como Einstein e várias outras que a Banca Vunesp prepara, 1 ponto, 1,5 ponto, meio ponto, faz sim com que haja uma diferença muito grande entre o último aprovado e o não aprovado. Então, se eu tivesse que deixar algumas dicas aqui para vocês, Débora, qual que é o perfil dos candidatos que são aprovados ali em menos de um ano?
Primeiro, eles conhecem muito bem a prova, eles treinam muito bem esse vestibular, eles têm esse planejamento do que vai fazer, sequência, quais as matérias, ordem das questões, tudo isso antes. Como assim, Débora, a ordem das questões? Gente, tem como você prever até a ordem que vão aparecer as questões do vestibular do Einstein. Então, o aluno que é aprovado em menos de um ano, ele sabe dessas coisas, ele consegue fazer essa previsão, ele consegue procurar essas questões e já conseguir matar tudo isso. Ele tem tudo muito organizado e planejado na hora do vestibular. Isso é uma característica muito forte dos aprovados. Outra característica, critério de correção. Gente, isso é fundamental. Se eu não souber critério de correção de uma prova dissertativa como Einstein, provavelmente eu não fico entre os 540, tá? E é muito importante você entender isso. Por quê? Porque não basta você dominar conteúdo, não basta você dominar a matéria, estudar, fazer um monte de exercícios aleatórios, se você não conseguir colocar esse conteúdo de acordo com o critério de correção. Então aí, ó, duas características extremamente importantes e fortes, e aí serve como dica para você que vai prestar esse vestibular. Se você vai fazer o vestibular do Einstein, se você quer passar em menos de um ano, duas coisas importantíssimas. Débora, tem mais coisas? Sim, mas se você conseguir fazer essas duas coisas, já vai te colocar ali à frente de muita gente. Quais são elas? Treino esse tipo de prova para eu conseguir planejar. Eu tenho que ter tudo muito planejado antes. Eu não posso deixar para decidir na hora do vestibular qual é a prova que eu vou fazer, qual é a sequência, eu vou lendo e vou pulando. Não, eu tenho que ter tudo isso muito planejado. Eu tenho que ter treinado o suficiente para eu chegar lá com tudo decidido e executar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso conhecer o critério de correção. Conhecendo o critério de correção, você está à frente de muitos candidatos e aí vai conseguir gabaritar ali as questões, que vai te dar uma vantagem enorme, colocando você muito à frente de quem não conhece, beleza? Então são duas características de quem é aprovado em menos de um ano no vestibular do Einstein que você precisa desenvolver. Agora eu queria saber de você, deixa aqui embaixo nos comentários, você tem feito isso? Primeira coisa, você tem feito simulados, você tem treinado fazer provas com 50 questões, 5 dissertativas, a redação, tá conseguindo fazer esse planejamento para na hora da prova ser só mais um treino? Coloca aqui para mim se você tem feito isso. E segunda coisa mais importante, você conhece o critério de correção que o Einstein cobra no vestibular dele? Deixa aqui para mim, dependendo dos comentários, a gente vem aqui gravar um outro conteúdo para responder as dúvidas de vocês, beleza? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!